Oi, tudo bem? Que bom te receber aqui no Fé em Ação. Todos os domingos, sempre a 13h, espero ter a sua companhia aqui com a gente. Você também pode ficar mais próximo e interagir com a equipe do nosso programa pelas redes sociais. Já visitou o nosso blog? Fique de olho, sempre temos novidades por lá. Você também pode curtir nossa página no Facebook e ser nosso seguidor no Twitter e Instagram. No próximo mês, a Sociedade Criacionista do Brasil completa 44 anos de existência. Durante todo esse período, a sociedade, através de palestras, artigos e documentários, espalha a mensagem de que, desde o princípio, a terra e os céus foram criados por Deus. Eu convido você a conhecer, junto com a gente, o trabalho da Sociedade Criacionista do Brasil. A ideia é divulgar de uma maneira razoável em termos de custos, da forma mais ampla possível, o conhecimento de uma maneira mais específica dos pontos de vista que são mais controvertidos nesse conflito existente entre criação e evolução, criacionismo e evolucionismo. Você já se perguntou quem é, de onde veio? Lembra quando, nos primeiros anos de sua infância, olhava para os adultos com aquela doce ou inquieta curiosidade e perguntava: Papai, por que o sol é azul? Vó, por que a gente existe? Quando Deus planejou construir ou criar todas essas coisas, como é que surgiu a vida? Mãe, até onde vão as estrelas? Los seres humanos somos curiosos desde los primeros años de nuestra vida y hacemos preguntas a medida que estudiamos. Queremos saber de dónde viene esta maravilla del mundo natural. Queremos saber de dónde vienen los seres humanos, cuál es nuestro origen. En un caso ideal, los seres humanos nos seguimos haciendo preguntas por el resto de la vida. Pero muchas veces las presiones de la vida, la necesidad de tener un trabajo, de ganar el pan para nosotros o para nuestra familia, tiende a olvidarnos esas preguntas importantes. And particularly when we live in big, busy cities that are completely artificial and we're simply surrounded by what is frequently very ugly, man-made, artificial environments, we stop realizing how beautiful and amazing nature truly is. It's important for human beings to know where they came from. Because without that information, without knowing why you're here, what your purpose is, you're lost. It's like you're lost in a forest with no direction. You don't know which way to go. And I think it must be a terrible thing to wake up and realize you don't have any sense of your cosmic purpose, your reason for being. And that answer, the answer to that question, why am I here, where did I come from, is so important for so many different parts of life. I really think it's probably the most important or fundamental question that you can ask. And you need answers. You need an answer to that question. You can't ignore it. People who lose their purpose for living, it's often because they don't know where they came from and why they're here. So that is a central question that must be answered. This issue of origins affects your whole basic life. You know, the whole trend in your life is affected by this. And
it's so important to do that which is best. It's very important for us to know where we came from. Without that, there's no meaning to life per se. And if we came from nothing, we're nothing. This meaning in our lives is a crucial aspect. Think of how many people in our society believe themselves to be accidents. And how does that affect the way they care for themselves and their image and their purpose in life? For many, it's, well, I'm just an accident. I might as well get all I can while I'm here, and then that's it. That's too bad. That's sad. And so, my origin and my future connect very smoothly. Kant has asked for a question. What can I know? What do I have to do? What is man? What can I believe? Son las preguntas que los pensadores, los filósofos, los científicos han tratado de responder a lo largo de los tiempos. Estudar sobre origens não é algo para um grupo de cientistas, não é uma coisa de um pequeno grupo de aficionados, mas é algo que faz parte do nosso ser. Em qualquer área do conhecimento é possível se voltar para o estudo das origens. Foi Sócrates quem disse que uma vida sem ponderação não merece ser vivida. Então, desde os socráticos, os filósofos gregos, há um estímulo para que as pessoas elas analisem o que veem, o que leem, o que ouvem, desenvolvam um pensamento crítico, façam perguntas. O próprio Sócrates dizia assim: siga as evidências, levem aonde levarem. Então, essa busca ela é importante e com a mente aberta. Muitas pessoas, ao seguir as evidências, se deparam com a incredulidade. Outras, seguindo as mesmas evidências, se deparam com a crença, com a fé, com a constatação de que existem grandes evidências que apontam para um Criador. Então, o importante realmente é não descartar as evidências. Desde os tempos mais remotos, esta busca tem movido pensadores e pesquisadores a abraçar os mais diversos níveis do conhecimento. Na antiguidade, Sócrates e Aristóteles se referiam ao pneuma, o sopro vital de vida. Hoje, a tecnologia, aliada a campos da ciência como biologia molecular, astrofísica, paleontologia, tem revelado peças nunca antes percebidas deste grande e fascinante quadro que é a nossa própria história. At kind of the basic level, we enjoy doing genealogies to know who our parents and grandparents and great-grandparents are and where they came from. But kind of in the bigger picture, we wonder, even long before that, where did we come from? And what does that have to say about who we are? If we do not know where we come from, we stand there like a flag in the wind. If I know my origin, I know what stands or who stands behind me. Well, I know my parents, I know my grandparents. Some of us even have the privilege to know their great-grandparents. But beyond that, I would like to know what's the purpose of my existence. Why am I here? What can I do? How can we even figure that out? If we rely on media alone, we're not going to have a truly informed opinion, because the only opinion we'll have is the opinion that somebody else is telling us to have. Resta a pergunta: e que faremos nós? Bem, a resposta é: vamos estudar, não vamos simplesmente ouvir que alguém falou, que está escrito em algum livro, mas vamos pesquisar, ver os fundamentos, ver as evidências que serão mais favoráveis à nossa tomada de decisão. You know, sometimes in the Bible, there's this encouragement to stop. There's this text that says, "Be still and know that I am God." It's good for human beings to stop, look, listen, see what's there, and then start to draw some of our own conclusions instead of simply reflecting the opinions of other people. Nós vemos vislumbres desse mesmo Deus nas coisas por Ele criadas. Assim como o salmista disse em certa ocasião,
que os céus declaram a glória de Deus, nós vemos a glória de Deus declarada não só no macrocosmo, mas até no microcosmo. E com o desenvolvimento da ciência, que aliás é profético também para os nossos tempos, cada vez mais se apura a verdade desse Deus Criador. As coisas apontam para um Deus Criador. Todos os homens estão ocupados em diversas atividades. Muitos realizam essas atividades simplesmente pela necessidade de autossustentar. Outros têm ideais maiores. Eles sabem que devem trabalhar porque precisam constituir uma família, fazer parte de uma sociedade. Seja qual for a sua atividade, existe um ideal que os impulsa, os estimula a realizar muitas dessas obras. Mas qual é o maior impulso? Saber por que está neste mundo. Esse ideal está relacionado com o início. O seu fim está ligado com seu princípio. Você é a vida que transita por este mundo e deve alcançar o seu futuro. Olá, tudo bem? Estamos juntos outra vez aqui no programa Fé em Ação. E hoje eu tenho um presente para você. É o livro A Origem Superior das Espécies. Você está vendo aí no vídeo, e esse livro é do professor Roberto Azevedo. Ali você vai ver evidências e provas científicas de que Deus criou o mundo, Deus criou você e Deus me criou também. Que privilégio, né? Então, os primeiros 10 que escreverem para o programa, entre no site feadventistas.com.br, navegue ali, vá em contato, deixe seus dados e também coloque assim, eu quero o livro para mim. Você vai ganhar os primeiros 10. Então, anote aí, feadventistas.com.br. E por hoje é só, um abraço para você e fique agora com a Flávia. E depois do intervalo, você acompanha com o Sérgio Azevedo o quadro Histórias e Testemunhos de Fé. Só um minutinho, a gente volta já. Olá, estamos de volta com Fé em Ação e é sempre muito bom ter a sua companhia. Para saber mais sobre o nosso programa e a federação, acesse o blog novotempo.com/Fé em Ação. Você pode nos seguir também pelas redes sociais. O endereço aparece aqui na tela. E Sérgio Azevedo já está aqui no estúdio. Começa agora o quadro Histórias e Testemunhos de Fé. É com você, Sérgio. Obrigado, Flávia. E no nosso quadro de hoje, Histórias e Testemunhos de Fé, estamos recebendo uma pessoa muito especial, por 2 motivos. Primeiro, pela sua qualificação profissional e segundo, porque ele é meu irmão carnal. Vamos conversar com Roberto Azevedo. Roberto, muito obrigado por ter aceito o convite de estar aqui, compartilhar um pouco da sua experiência e dar um testemunho, principalmente no que tange ao fim dos tempos e um assunto que é muito importante nos dias de hoje, o criacionismo. Pois não, estamos aqui às ordens, é um prazer estar aqui. Telespectador, o Roberto, ele tem uma formação acadêmica densa, ele estudou na Universidade de São Paulo, é biólogo, também fez mestrado na mesma universidade em comunicação, professor emérito, e aí outra coisa interessante, né? Que eu acho que eu nunca contei isso para o público telespectador, né? Ele foi meu professor e exigente em biologia. Também é escritor, foi líder na área da educação em vários departamentos da Igreja Adventista do Sétimo Dia, culminando com a liderança para todos os principais países da América do Sul. E também é um pesquisador
sobre questões que envolvem o tema criacionismo e também o tempo do fim. Portanto, é uma honra recebê-lo aqui. Quando que surgiu esta vontade de você aprofundar o seu estudo cientificamente com relação ao criacionismo e também o evolucionismo, para que houvesse um contraponto, né, entre as teorias que hoje, infelizmente, o evolucionismo tem crescido, né, e o criacionismo está agora voltando com força total, inclusive com sua participação nesse processo? Olha, na realidade, eu diria que na fase do término do nível médio, eu comecei a me envolver com o assunto, lendo livros e, enfim, participando de estudos nessa área. Mas foi na Universidade de São Paulo, onde o ambiente é totalmente evolucionista, vamos dizer assim, que realmente me surpreendeu, né? Não só a força, mas a preocupação com muitas apresentações dos professores, onde você via assim que havia muito de imaginação, de explicações que não tinham tanta força assim na evidência científica. Né? Essa palavra evidência me parece uma palavra importante para você. Você utiliza isso fortemente nos seus livros. Aliás, o telespectador, para saber, e quem se interessar por esse assunto, você chegou a escrever quantos livros e quais? Eu escrevi 5 livros e o 6º está em processo. O primeiro livro que foi assim, O Tempo do Fim. Isso surgiu de ele tem uma ligação com o criacionismo, não vou dar detalhes, mas ele tem uma ligação. Mas esse livro surgiu vendo os acontecimentos finais e tentando fazer isso de uma forma bem didática para a compreensão, né, e colocar enfim, uma moldura assim mais fácil de ser compreendida. O segundo, qual foi? O segundo livro foi A Origem Superior das Espécies, que está tendo a sua última edição agora, bem atualizada, realmente, super atualizada. E esse livro, ele é uma resposta a Darwin. Agora, o telespectador é bom que saiba, a Federação dos Empreendedores da Igreja Adventista fez uma edição especial deste livro e está divulgando esse livro para as principais bibliotecas das universidades, para as pessoas interessadas neste assunto. Se você tem interesse de receber graciosamente uma edição desse livro, você deve fazer contato com a gente aqui, com a Novo Tempo, que os 10 primeiros e-mails que chegarem nós vamos mandar para a sua casa de graça, tá certo? Então, com isso, e quem não for contemplado, e depois procura o professor Roberto, que ele tem livros à disposição. Esse foi o segundo. O terceiro? O terceiro livro foi uma sequência, vamos dizer assim, da questão criacionista, que é um tema do momento na biologia, que é o genoma humano, mais especificamente. Então, que elementos ele traz de interesse para esse debate, criação e evolução, né? O título total é Genoma, Passado, Presente e Futuro. Eu levanto a tese no livro de que será possível análise de genoma muito anterior nos fósseis. E hoje é uma coisa que está se evidenciando. E o próximo? O próximo livro foi, e quero salientar aqui que foi a Kids Editora, do meu caro amigo Ézer Amâncio, que ajudou a publicação do Tempo do Fim e desse. É o ABC das Origens. É um livro bem compacto, um livro que dá uma ideia assim, ele foi feito para ser lido em 5 horas e meia. Você dá para ler numa tarde ou numa manhã mais estendida. Ele é bem objetivo, ele é despojado um pouco do linguajar científico, mas ele coloca o panorama, o cenário dessa discussão. E o último livro é um livro diferente, é um conto, chama-se O Enigma das Estátuas. Se para a estátua tem que ter um escultor, o que tem que ter para os seres vivos equivalente? Claro, tem que ter um criador. Aí síntese é isso, mas é um conto, né?
É bom para o iniciante, para o juvenil. Iniciantes e tal, né? É da Casa Publicadora. Sim. Tá certo. Agora, pensando no telespectador, se ele quiser saber mais sobre o tema criacionismo, o que tem de novidade e qual a importância de entender bem para o cristão o fundamento criacionista? Em síntese, é assim: no tempo do fim que nós estamos, haverá uma discussão, um confronto entre duas ideias básicas. Há um Criador ou não há um Criador? Se há um Criador, então, como é que ele fez os seres vivos? Em quanto tempo? De que forma? E, além disso, um fato sobrenatural que aconteceu na Terra foi um dilúvio universal. Eu quero dizer que o dilúvio está retornando com uma força tremenda, porque Darwin negava o dilúvio. Tudo foi uniforme, lento, né? Eu sempre digo que, se há realmente o uniformismo, tudo como hoje, não há formação de fósseis. Só o fato de ter fósseis já contradiz a teoria. São bilhões de fósseis, não são poucos. Que evidência você acha que é um marco recente, já que você falou em dilúvio, e que traz muita controvérsia para quem tenta ainda, vamos dizer assim, resistir ao criacionismo? Olha, vejam bem, é a descoberta de que exatamente num Tiranossauro Rex, isso foi a equipe da Mary Schweitzer, que analisou um fóssil lá nos Estados Unidos e encontrou nesse fóssil tecidos moles. O que isso significa? Significa o seguinte, que ele é muito recente. E para a evolução, os fósseis de dinossauros têm no mínimo 60, 65 milhões de anos. Então, como é que um fóssil de 65 milhões de anos tem célula sanguínea, tem tecido mole, tem músculo contrátil, tem osso como o osso atual? Claro, então fazer a análise do carbono 14 em primeiro lugar nos ossos e nos tecidos vai revelar a idade carbono 14. Porque a idade que se tem dos milhões de fósseis, ela é sempre secundária, é de uma camada que veio de um vulcão que está nas proximidades. Isso é uma referência perigosa. Então, nada como fazer a avaliação direta. Na minha opinião, então, o que vai acontecer, porque já tem mais de 50 fósseis com tecido mole, são com 200, 300 milhões de anos. O que vai acontecer é o seguinte: se for fazer análise de carbono 14 de cada um deles, que tem idades diferentes na coluna geológica, eles vão verificar que todos têm uma idade semelhante. Eu vou arriscar entre 50 e 60 mil anos. E fazendo uma correção, ela vai cair no período histórico bíblico. Por isso que ela vai desmantelar a coluna vertebral, que é toda a coluna geológica. O evento foi de uma vez só, instantâneo e imediato. Roberto, nosso tempo, por incrível que pareça, chegou ao fim. Eu queria só mencionar ao telespectador que houve uma descoberta também importante para consolidar o dilúvio, que foram sandálias, né? Achadas perto do Monte Arará agora há poucos anos, e que os cientistas deram a idade de 4, 5 mil anos para essas sandálias. Sim, foi 5 mil anos. É um sapato, o sapato mais antigo do mundo, e está lá em Arini 1, é uma caverna na Armênia, 90 quilômetros do Ararat. Ou seja, o dilúvio realmente existiu. Criacionismo é o tempo agora de se falar, de você também entender, até para você como cristão, poder enfrentar aqueles que acreditam que tudo veio da evolução. Roberto, obrigado pelas suas publicações, pelo seu tempo, pela sua dedicação como pesquisador. Certamente você vai voltar aqui para contar outras coisas, né, e as novidades científicas que certamente vão revelar um Deus criador. Obrigado por estar aqui. O prazer é nosso, foi um prazer realmente participar aqui dessa apresentação e também a oportunidade de divulgar, né, as novidades que vêm vindo por aí, que são importantes para os cristãos. Saiba mais nos livros do professor Roberto. A gente fica hoje por aqui na certeza que você vai estar conosco na próxima semana, nesse mesmo horário. O programa segue e eu volto com a Flavinha. Flavinha, agora é com você. Obrigada, Sérgio, por compartilhar esses momentos com a gente. Até semana que vem.
O Fé em Ação fica por aqui. Para rever este e outros programas, acesse o nosso blog, novotempo.com/Fé em Ação. A gente se encontra domingo que vem, à 13h. Um grande abraço para você e até o próximo programa. Tchau! A igreja assumiu o projeto que deixou de estar na mão dos empresários e tem feito um trabalho extraordinário. Então, é um sonho a gente ver isso que vocês estão fazendo. Eu acho que a Novo Tempo é um milagre de Deus.